meu irmão, minha irmã, de ouvirmos de maneira direcionada a palavra do Senhor. Eu não preciso de chamar ao esforço para lembrar que hoje é um dia especial. Verdade ou mentira? Vamos de novo. Verdade ou mentira? Celebramos o Dia das Mães. E ao mesmo tempo que celebramos o Dia das Mães, concluímos hoje, agora, com essa pregação, a nossa série de mensagens sobre um evento central da nossa fé. Nossa série com o tema da Páscoa, o Cordeiro e a Cruz. Essa série nos levou desde o Éden, onde a gente falou como tudo começou, os nossos maiores desafios, até o Calvário, onde tudo se fez novo, onde encontramos solução para todos os nossos desafios. Passamos pelo Cordeiro da libertação, pela instituição da aliança, pelos caminhos de dor, até pela vitória da ressurreição em Jesus Cristo. E agora, com o coração cheio desse Senhor, o Cristo ressurreto, Deus nos leva de volta à cruz, mas por um outro olhar. Hoje, meu irmão, o que nos comove não é o sangue do Senhor derramado, é um simples gesto que Ele manifesta. Não é a coroa de espinhos, mas é o olhar que Ele tem. Jesus pendurado entre o céu e a terra tem um último ato de amor antes de entregar o seu espírito. Ele olha para sua mãe e cuida dela. Essa pregação é sobre um amor que cuida, mas um amor que cuida muito além das palavras, um amor disposto a cuidar até o fim. É sobre o amor que, mesmo quando está em agonia tremenda, estende os braços, não só para salvar, mas para abraçar. E talvez esse seja o melhor encerramento para a nossa série. A cruz como um lugar onde nasce a nova família de Deus. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 ao 27. João 19, do 25 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, reunidos aqui, nós rogamos que o Teu Espírito fale conosco. Auxilia-nos, Senhor, nesse processo de termos nossos olhos e ouvidos abertos para o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos a uma breve contextualização. Estamos no momento mais sombrio de toda a história da humanidade e, ao mesmo tempo, o momento mais glorioso, o momento da cruz. Jesus já foi traído, ele já foi julgado injustamente, ele já foi espancado, ele já está crucificado. Já passou por todo tipo de dor física, terrível, tenebrosa, dores emocionais e espirituais que a gente tratou aqui em outros domingos. Ele já passou pelo abandono dos discípulos, passou até pela zombaria de toda uma multidão. E agora, o nosso Senhor está ali, pendurado na cruz, à beira da morte, carregando o peso do pecado de todos nós, de cada pecado de cada um de nós. E mesmo assim Ele olha, mesmo assim Ele vê, Ele sente. Ali aos pés da cruz está a sua mãe, Maria, uma mulher, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Detalhe, meu irmão, minha irmã, essa mulher, não fugiu, ela não se escondeu, ela seguiu todo o processo da cruz e agora ela estava lá diante daquele momento doloroso, com o coração partido, mas ainda assim presente, olhando para cada gota que se escoava. E ao lado dela, o discípulo a quem Jesus amava, que vemos e descobrimos ao longo das Escrituras que esse era João.
É nesse momento, no ápice da dor, no ápice da entrega de Jesus, que o nosso Senhor realiza um gesto de cuidado extremo, um ato de amor totalmente pessoal, totalmente íntimo, um ato 100% humano. Ele olha para aquela mulher, ele olha para sua mãe e ele cuida dela. Esse gesto ressoa profundamente com o que celebramos hoje no Dia das Mães, porque na nossa cultura, essa data é marcada justamente por isso, ou deveria ser marcada justamente por isso. Presença, cuidado, vínculo, amor que não abandona mesmo no meio dos momentos mais difíceis, mesmo em meio às piores dores. Na cruz, Jesus honra sua mãe com dignidade, com proteção, e também revela que nele estamos sendo formados como uma nova família. Olha que coisa fantástica! E é assim que entramos no nosso primeiro ponto da reflexão dessa noite. Pega aí seu boletim, vira para a página final, você vai encontrar aí o lugar para você anotar. Anota o primeiro ponto dessa noite. Ponto 1. Preparado para anotar? Ponto 1. O amor de Jesus cuida mesmo no limite da dor. E aqui, irmãos, é precioso entendermos que Jesus está morrendo. Ele já sofreu muito, ele está pendurado. A dor física é insuportável, a vergonha pública é humilhante, a angústia espiritual esmagadora, e mesmo assim ele olha para cada rosto daquelas pessoas e ele encontra sua mãe. Ele enxerga, ele sente a dor que ela sente. O texto bíblico diz: vendo Jesus sua mãe ali. E que olhar, irmãos, que olhar é esse de Jesus? Não é apenas um olhar genérico de compaixão, tadinha essa mulher, olha só como ela está sofrendo. É o olhar de um filho que sabe o que a mãe está sentindo naquela história, naquele momento. Jesus conhece Maria intimamente, sabe o peso que aquela mulher carrega. E aqui a gente precisa entender toda a situação de Maria. Maria é uma mulher viúva, e agora essa mulher viúva, que tinha todas as suas posses colocadas na mão do seu filho primogênito, vê o seu filho primogênito morrer. Olha só, quem vai cuidar de Maria agora? Jesus sabe que nenhuma mãe deveria enterrar um filho, ainda mais indignamente, ainda mais de maneira tão injusta como estava acontecendo com Jesus. E mesmo no limite da dor, Jesus não ignora aquela mulher. Ele não se protege emocionalmente. Ai, está tão pesado aqui que eu vou só olhar para o limbo, né? Vou olhar só para o horizonte. Ele não se defende de nada, ele não justifica a sua própria dor, ele se expõe, ele cuida, ele vai ao encontro deles com as suas palavras. Aqui vemos que compaixão, meu irmão, minha irmã, não é interrupção da nossa missão com Deus. Pelo contrário, a compaixão é um ato completamente vinculado a essa missão. Naquela dolorosa cruz, Jesus não deixou de ser o Redentor de toda a humanidade, mas também não deixou de ser o filho de Maria, um filho que se preocupa com a sua mãe. E isso nos ensina algo extremamente poderoso: seguir a vontade de Deus não nos desumaniza, não nos faz seres espirituais melhores que ninguém. Pelo contrário, seguir a vontade do Senhor nos aprofunda, nos leva a ter contato com a verdadeira humanidade. Ou seja, não nos desconecta do mundo real, muito pelo contrário, nos conecta com ele em um nível extremamente mais profundo. Hoje, especialmente para as mães que choram, que sentem saudade, que se sentem até invisíveis diante da perda e da dor que o coração assume. Minha irmã, Jesus vê você, Ele olha para você. Se Ele viu Maria lá do meio daquela dolorosa cruz, Ele com certeza enxerga você no meio do seu quarto. Ele enxerga você nos momentos de dor. Ele enxerga você nos momentos da história que você olha e não tem absolutamente ninguém. Ele vê você. E Ele cuida de você com o mesmo carinho, com o mesmo afeto que Ele cuidou de Maria. É verdade, e aqui tem um alerta, né? Não devemos idolatrar as nossas mães de maneira pagã. Ou seja,
elas continuam sendo mulheres tão pecadoras quanto qualquer outro ser humano, como qualquer um pode ser. Mas olhar para esse texto nos faz ver muito além da relação do próprio Cristo com todas as mães. Mães que se sentem sobrecarregadas numa cultura em que a mulher é abandonada por qualquer coisa. Mães que criam filhos sozinhas, enfrentando tudo e todos. Mães que choram perdas e lutam com silêncio para manter o sorriso no rosto quando a família inteira, ninguém está disposto a ajudar. Mas essa verdade também alcança todos os que estão aqui hoje, que talvez, é verdade, não sejam mães, ou já não tenham mais as suas mães por perto, mas que carregam dores que não conseguem explicar, angústias que não tem como colocar em palavras, mas que nos faz ficar completamente presos a esse sentimento de cruz. Você pode estar vivendo luto por alguém, como você pode estar vivendo uma dor que você mesmo não entende. Você pode estar lutando contra um medo que não se atreve a dizer em voz alta, como você pode estar de pé aqui, adorando o Senhor no culto, mas completamente quebrado por dentro. E o que esse texto nos mostra é que, ainda que ninguém veja a dor que você carrega, ainda que ninguém perceba o sofrimento que você tem, Jesus vê você. Ele te vê. Ele vê a sua dor silenciosa, Ele vê o seu esforço para continuar quando a sua vontade era nem sair da cama, Ele vê a lágrima que nem caiu do seu rosto, porque está tão dentro de você, que nem você se dá conta. E mais do que ver, meu irmão, minha irmã, Ele responde, Ele envia socorro na nossa direção. Se no meio da cruz, Ele pendurado, morrendo, sem forças, olhou e viu Maria, hoje, do trono da glória celestial, Ele continua vendo você, mas não tendo mais dor enquanto o Senhor da nossa história. Não pense que Deus se esqueceu de você, não pense que os seus gritos se perderam no ar. Sua dor não passa despercebida diante de Jesus. Ele ouve, Ele vê, Ele se importa, e Ele está agindo, mesmo que você ainda não tenha percebido o agir do Senhor. Mas embora isso seja glorioso o suficiente, nosso Senhor ainda tem mais para nós, porque temos certeza de que Ele responde cada clamor da nossa alma. Mas essa resposta também é incrivelmente boa para todos nós. E esse é o nosso segundo ponto de reflexão. Ponto 2, o amor de Jesus forma uma nova família no Calvário. O amor de Jesus forma uma nova família no Calvário. Jesus então fala: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Essas palavras não são palavras poéticas. Jesus aqui não está só ilustrando como deve ser a relação deles. O intuito não é só substituir um filho que está morrendo por um outro filho que vai continuar vivo. Essas palavras são fundadoras. Ali, diante da cruz, com essas palavras, meu irmão, minha irmã, o que vemos acontecer é o nascimento de uma família, é o nascimento da igreja do Senhor. Um novo tipo de relacionamento que nasce na cruz e vai se expandir por todos os séculos. Uma nova forma de ser humano. Jesus não apenas está consolando Maria, Ele não a entrega a João. Ou na verdade, Ele a entrega a João, mas não para ela se tornar um estorvo na vida dele, alguém que ele vai ter que carregar até ela morrer. Porque Ele também entrega João para Maria. É uma relação mútua. E aqui vemos que a cruz não é só um lugar de perdão, não é só um lugar de salvação. A cruz também é um lugar de adoção para todos nós. Na cruz não somos apenas salvos do inferno. Somos salvos sim, meu irmão, minha irmã, mas somos salvos para viver em comunhão. Nasce um novo tipo de relacionamento. O corpo de Cristo nasce da cruz, a igreja, a família da fé. Ou seja, Cristo morreu para criar um novo tipo de relacionamento entre nós, entre cada um dos seus seguidores. João, naquele momento, ele está ganhando uma mãe sim, assim como Maria seguia ganhando um filho. Mas acima de tudo, o mundo ganhava uma igreja. Nós ganhamos pais, ganhamos mães, ganhamos irmãos, ganhamos irmãs, ganhamos filhos e filhas.
Por isso podemos afirmar com toda a convicção que não estamos sozinhos. Hoje, se você entrou aqui se sentindo só, embaixo dessa cruz vazia, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sobre todas as coisas, eu te dou boas-vindas à família da fé. Se você perdeu pessoas queridas, Cristo continua construindo novos vínculos. Se você carrega feridas dentro de você porque te fizeram mal, porque te oprimiram, porque te marcaram, Cristo ainda te insere numa comunidade em que você pode ser curado nesse processo, uma comunidade que é viva. E a igreja, a cada um de nós, fica o chamado. Nós somos uma família, mas não somos qualquer família. Somos uma família que no nome de Jesus se sente comprometida a cuidar como o Senhor espera que Maria e João se cuidem a partir dali. Em uma família saudável, meu irmão, minha irmã, ninguém fica invisível, ninguém é abandonado para trás, ninguém é descartável. Numa família saudável, ninguém jamais pode andar sozinho. E é por isso que o Novo Testamento repete tantas vezes a expressão uns aos outros. Quer ver? Vamos olhar alguns textos. Diz assim: levem os fardos uns dos outros. Isso está lá em Gálatas. Aí depois diz: animem-se uns aos outros, em Tessalonicenses. E aí a gente vai ter várias recomendações. Aconselhem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, sirvam-se uns aos outros, amem-se uns aos outros. Tudo isso só faz sentido quando a gente vive em família. Como eu vou viver isso sozinho? Como você vai ser igreja sozinho? Em nome de Jesus. Isso é engodo, isso é engano, isso é mentira. Tudo isso só faz sentido quando vivemos em família. Não fomos salvos apenas para um relacionamento individual com Deus, embora deva existir, mas para um relacionamento coletivo com os nossos irmãos. E como a igreja cuida, como essa igreja nesse relacionamento, lindo e maravilhoso, com homens que pensam diferente, pessoas que têm gostos diferentes, como que essa igreja vai cuidar na prática? Quando visitamos aquele irmão que sumiu do culto, não por julgamento, não para dar uma alfinetada nele, dizendo, já que você não vai mesmo, aí a gente veio te visitar na sua casa. Mas quando a gente vai por afeto, dizendo, senti sua falta, fiquei preocupado. Quando acolhemos o filho que voltou com vergonha, porque deixou de participar das coisas, recebemos com graça, sem apontar dedo na cara, porque estava lá fora. Quando intercedemos por alguém que já nem tem forças para orar por si mesmo, e aí a gente pega na mão, dobra o joelho junto e diz, não, pode deixar que eu oro, vem comigo, não desiste. Quando trazemos comida para aquela mãe que teve um bebê e não tem forças para se sustentar. Quando acolhemos uma pessoa que está enlutada e nem sabe o que falar, mas espera alguma coisa, sendo que o que ela precisa não são palavras que saiam da sua boca, mas é um abraço, é uma presença, é mostrar que você se importa. Quando incluímos uma pessoa solitária em cada um dos nossos eventos, almoço, pizza, seja o que for, quando olhamos assim e vemos todo mundo sentado em mesas conversando e apenas uma pessoa em pé sem lugar. Igreja que ama como Jesus é a igreja que cuida de cada um dos seus membros como uma família. E isso não é opcional, é a identidade que nasce lá nos pés da cruz. E é exatamente isso que nos leva ao terceiro ponto dessa reflexão. Anota aí o terceiro ponto. Terceiro ponto, o amor de Jesus nos chama a cuidar como Ele cuidou. O amor de Jesus nos chama a cuidar como Ele cuidou. O versículo termina dizendo, daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. João entende plenamente o que Jesus pediu para ele. Ele não saiu dali tocado pelas palavras do mestre, emocionado por agora ter uma nova mãe. Ele saiu dali comprometido com uma missão que foi recebida do próprio Senhor. E ele levou a Maria para sua casa para cuidar dela. Porque é isso que o amor de Jesus faz com a gente. E o que ele deveria fazer comigo e com você? O mesmo que ele segue fazendo ao longo dos séculos, ou seja, ele continua sendo o amor que nos cura, mas ele não nos cura para que a gente viva feliz sozinho, ele nos cura e depois nos comissiona a seguir por aí cuidando e curando outras pessoas.
Ele vem ao nosso encontro e nos consola, e depois nos envia para consolar outras pessoas. É um amor que vem e nos surpreende, que enriquece o nosso coração, e depois nos leva ao doloroso, muitas vezes doloroso desafio de amar com o mesmo amor outras pessoas ao nosso redor. Na cruz, Jesus não nos fez espectadores. Eu estou no reino de Deus e já fui salvo, e agora é só manter o meu cardápio eclesiástico em dia. Na cruz, Jesus nos fez participantes de uma gloriosa missão, uma missão de resgate e uma missão de cuidado. Ali, Jesus nos ensinou que quem foi amado pela cruz deve obrigatoriamente amar com os braços da cruz. Quem foi resgatado não vive mais só para si mesmo, mas entra numa gloriosa missão de resgatar outras pessoas que continuam perdidos. Essa missão começa com um cuidado concreto, não é uma coisa fria, não é uma coisa vazia em palavras, não é teórica, não é poética, é real. Estamos falando aqui do absurdo de abrir a sua casa para receber alguém, do absurdo de abrir o seu coração quando a sua vontade é nem dar confiança para a pessoa. A gente está falando de abrir a vida para acolher alguém que não se sente parte de nada. João levou Maria para casa, mas nós também somos chamados a levar pessoas quebradas para dentro do nosso afeto, para dentro da nossa oração, para dentro da nossa comunhão, para dentro da nossa caminhada diária com Jesus. Participar da missão de Cristo é estender o cuidado de Jesus a quem mais precisa. Como vira e mexe, a Rosa fala aqui com a gente às quartas-feiras, está difícil pra caramba, mas eu confio no Senhor. Outra pessoa está precisando, então eu cuido. É continuar dizendo com atitudes o que Jesus nos disse na cruz: você não está sozinho, nós somos a sua família. Se você não tem, eu vou cuidar de você. Essa é a missão da igreja. Não é apenas pregar com palavras, mas viver com os braços abertos, disposto a servir, disposto a abraçar quem precisa. Não é apenas anunciar o evangelho colando adesivo por aí, vestindo camisetas maravilhosas: Jesus é luz, Jesus é lindo, Jesus é vida, Jesus é sei lá o quê. Mas é encarnar o evangelho, é realmente viver de forma que as pessoas vão olhar para você e vão falar: você é diferente. Eu vejo Cristo nas suas ações. Eu sinto a presença de Jesus quando você fala. Na cruz, irmão, Jesus de fato nos salva. Da cruz, Jesus nos faz família e carinhosamente inicia a obra de restauração da nossa vida e do nosso coração. Mas dessa mesma cruz, Ele nos envia com a missão de fazermos o mesmo, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com a mesma disposição por outros homens e mulheres que ainda seguem abandonados, que ainda seguem se sentindo sozinhos, envoltos em suas próprias dores. Então, pensemos de maneira prática, vamos viver esse evangelho prático. Hoje, o que você vai fazer com todo o amor que Deus tem demandado de você, com todo o amor que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, o que você tem feito? Você vai levar alguém para dentro da sua casa? Calma, não precisa sair correndo para pegar os mendigos para levar para casa não, mas é de fato estar disposto a fazer, se for o que o Senhor te chamar. É estar disposto a levar pessoas para dentro da vida, a interceder, a tirar tempo durante a semana para ligar para alguém. Olha para o redor, olha como a nossa igreja está sentindo falta de alguém? Liga, procura saber quem é a Maria que Deus tem colocado diante de você, quem o Senhor tem chamado para você assumir a responsabilidade para cuidar. Talvez aquela senhora sozinha que vem para a igreja, talvez aquela mãe cansada de lutar ali para que o filho fique quieto do lado dela, talvez uma adolescente que não tem referência, talvez alguém que passa pela sua rua e você está acostumado a cumprimentar e mandar aquele maravilhoso exemplo de quem não se importa. Bom dia! E você não sabe o nome da pessoa e não quer saber? Quem é a pessoa que você vai assumir esse compromisso diante do Senhor? Se João cuidou porque ouviu a voz de Jesus, que nós também cuidemos, porque acabamos de ouvir essa mesma voz nessa noite. Essa série de mensagens, ela de fato termina aqui,
mas o impacto da cruz vai continuar sobre a sua vida, vai continuar sobre a minha vida. Nós falamos do Cordeiro, nós falamos sobre a cruz, nós pregamos a ressurreição. Mas agora, meu irmão, minha irmã, diante dessa cruz, ouvimos um dos brados que Jesus clamou em meio a tanto sofrimento. E não foi um grito de dor, mas um sussurro de compaixão, uma compaixão que vem da gloriosa manifestação da presença do Senhor e alcança os nossos corações. Jesus, o Cordeiro, olha para nós e diz: ei, você que acha que está sozinho, eu estou com você, eu caminho com você, eu cuido de você. Deixe-se cuidar, experimente o cuidado que eu tenho para você na igreja, com braços que você talvez não imaginava que possam te abraçar, porque a cruz não termina em morte, ela termina com uma nova vida, uma nova família, uma nova esperança. Olha aí a nossa igreja de novo. Por isso, se hoje você se sente só, eu preciso reafirmar para você: há lugar para você, há lugar para você nessa família. Se hoje você é mãe e carrega o mundo nos ombros, achando que tem que ser guerreira, que tem que ser a mulher incrível, que vai vencer tudo e todos sozinho, há um olhar que te alcança, que te ampara, há um olhar que te ama e cuida de você. E se você já foi abraçado por esse amor, então abrace, cuide, ame, olhe para o redor. Deve ter alguém que o Senhor colocou diante de você que está precisando do mesmo cuidado. Receba agora a bênção do cuidado de Jesus Cristo, mas receba junto com isso a missão de estender esse cuidado à nova família que Ele formou na cruz. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, de graça. Tudo isso por graça, para vivermos uma vida eterna para a glória de Deus, para vivermos como homens e mulheres que entendem o significado da cruz. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por não ignorar a dor da tua mãe. Obrigado por, de igual forma, não ignorar a nossa dor e as nossas dores, Senhor, que a cada dia, cada uma delas parece tão poderosa sobre nós. Ensina-nos a amar como o Senhor amou, a cuidar como o Senhor cuidou. Ensina-nos a formar vínculos como o Senhor formou. Faz de nós, Senhor, de verdade uma família, onde ninguém fique de fora, onde ninguém se sinta excluído, Senhor. Faz da nossa igreja uma casa segura, um lugar onde as pessoas possam vir, sabendo que vão encontrar cuidado. E faz da nossa vida uma extensão da tua cruz. Algo que vem, que salva, que transforma, que acolhe. Algo que vem do céu e cuida de cada um de nós. É em nome de Jesus que oramos.